Ao chegar no continente americano, os navegadores não tinham ideia do que iriam se deparar. Eles foram recepcionados por um povo totalmente diferente aos seus costumes, a começar pela falta de vestimentas, né? Os índios, eles utilizavam pinturas e penas de ave, né, ao redor do seu corpo para se adornarem. E isso fazia com que os navegadores, que eram cristãos, ficassem extremamente chocados. Afinal de contas, o sexo era motivo de vergonha para eles. Tanto que Caminha até diz, né, em um dos seus escritos, se referindo aos índios, que eles eram pessoas tão inocentes que mostravam as suas vergonhas da mesma forma que mostram os seus rostos. Haviam vários povos indígenas, mas os portugueses só os classificavam de duas formas: os aliados, que eram chamados de tupis, e os inimigos, que eram chamados de tapuias. A cultura indígena sempre foi considerada como algo incompleto, tanto que os portugueses acreditavam que o descobrimento do Brasil era uma intervenção divina a fim de trazer para os índios três coisas que eles não tinham: fé, lei e rei. Isso era, inclusive, uma desculpa para escravizá-los, já que os portugueses tinham para oferecer uma religião para salvá-los, leis para tornar o convívio social melhor, mais adequado, e um rei para trazer harmonia na sociedade. Até o início do século XVI, a expansão marítima era tida como uma aventura militar e comercial que buscava atrair os lucros para as rotas já conhecidas ali na África e na Ásia. Então, o objetivo não era vir para as colônias para organizar a sociedade e a economia. Depois da viagem de Cabral, demorou mais ou menos 30 anos para que os portugueses efetivassem a posse da nova terra. E isso só aconteceu porque os navegadores franceses começaram a estabelecer algumas relações com os índios e levar o pau-brasil para suas embarcações. Ao longo do período de colonização, alguns pensadores humanistas tiveram duas visões distintas do Brasil. A primeira visão era que o Brasil era o paraíso perdido, o jardim do Éden, já que os índios, eles viviam pelados e eles tinham sempre uma aparência saudável, que não sofriam com fome, com doenças, nada dessas coisas que a Europa estava passando, né? A Europa estava passando por uma grande fome, por guerras e por muitas doenças, então isso fazia com que eles acreditassem que aqui era o paraíso na Terra. Outra coisa também era a questão da natureza, totalmente diferente com o cenário europeu. A segunda visão religiosa era que o Brasil era, na verdade, a morada do diabo. Vamos entender que a Europa ela vinha passando pela reforma protestante. Não só a reforma protestante, como a contra-reforma também. E lá a expansão do comércio e a expansão da fé vinham caminhando lado a lado. Então, isso de evangelizar os índios não era só um discurso para ludibriar os colonizados, mas era algo que eles realmente acreditavam. E essas duas visões do Brasil escondiam dois questionamentos. O primeiro era: esse é um espaço de catequese ou é um espaço de trabalho forçado? Em muitos livros de história, os índios eles só aparecem no descobrimento do Brasil, tendo contato com os navegadores, e aí depois cortando o pau-brasil, sendo evangelizados, sendo escravizados, depois mortos, e não aparecem mais. As mortes dos índios tiveram três grandes causas. A primeira foi a questão das doenças trazidas da Europa, que os índios eles não tinham anticorpos para combater. Depois vieram guerras, destruição, escravidão e depois a destruição da sua política, da sua economia, da sua cultura, né, dos materiais que eles precisavam para sobreviver. Então essas foram as três formas que fizeram com que tivesse um massacre, uma morte em massa dos índios. Além da escravidão indígena, o Brasil entre os séculos 16 e 19 comercializou cerca de 5,5 milhões de pessoas trazidas da África, né, e eram vendidas aqui como mercadorias. O Brasil foi de longe o país que mais traficou navios negreiros e também foi de longe o que mais praticou a escravidão moderna na sua história. Os portugueses fizeram do Brasil e África partes de um negócio extremamente lucrativo que se complementavam. Resumidamente,
Os portugueses, eles traziam os negros que trabalhavam com os índios a fim de traficar plantas e animais para grandes partes do mundo. Porém, ao ver que esse negócio não era tão lucrativo, eles começaram a produzir materiais luxuosos, né, de luxo, com as matérias-primas e depois disseminar para partes da Europa.